Amigas, amigos, olá! Minerais críticos ou estratégicos nas tensões entre Brasil e Estados Unidos. Na última semana, o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil deu sinalizações junto às instituições brasileiras do interesse dos Estados Unidos na obtenção dos nossos recursos minerais críticos ou estratégicos, especialmente talvez o nióbio, também as terras raras que aparecem na região amazônica. Lembrando que o Brasil tem a segunda ou terceira maior reserva mundial de terras raras, dependendo da classificação. E por isso a gente precisa voltar a conversar sobre este tema: terras raras, minerais críticos, minerais estratégicos, especialmente agora nessas tensões comerciais, políticas e diplomáticas, com crescente tentativa de ingerência dos Estados Unidos sobre os negócios domésticos aqui no Brasil. Voltar a conversar sobre isso, porque nós já temos um videozinho sobre minerais críticos ou estratégicos no mês de abril. Vamos então retomar alguns aspectos básicos para nós colocarmos mais elementos, em especial na relação que está dada hoje entre Brasil e Estados Unidos, as tensões entre Brasil e Estados Unidos. Primeiro, o que são os minerais críticos ou estratégicos? Está marcado aqui no nosso slide, MCE, minerais críticos ou estratégicos. Primeiro ponto importante: literatura internacional não trabalha com uma distinção mais rigorosa entre minerais críticos e estratégicos. Isto vale aqui para o Brasil. Não no cenário internacional, a gente vai ver isso na sequência. São minerais críticos ou estratégicos por quê? Porque tem valor político para um determinado estado. Um estado reconhece em determinado conjunto de minerais um valor estratégico, um caráter mais crítico. Por quê? Porque um Estado reconheceria isso. Está marcado aqui, vejam: precário abastecimento doméstico e fornecedores mundiais em pequena quantidade ou pouco confiáveis. Então, o país precisa daquele recurso mineral. Ele não tem o abastecimento doméstico necessário, não há muitos fornecedores no mundo e os fornecedores que existem estão envolvidos em guerras civis, conflitos ou estão em tensões com este país que depende destes minérios, daí ter valor para um determinado estado. Ainda mais, tem valor para um determinado estado porque tem importância nas cadeias produtivas de alto valor. Então, é um mineral que entra, por exemplo, na produção de componentes eletrônicos, como terras raras. Então, são indústrias que produzem mercadorias finais de alto valor de mercado e dando, portanto, uma criticidade para esses minerais. Mais ainda, importância em cadeias produtivas estratégicas de recursos militares ou de transição energética, como é o caso de terras raras novamente, para a produção de aviônicos, os componentes eletrônicos dos aviões de combate, e baterias de lítio na transição energética. Mas eu insisto, tem valor, o mineral crítico ou estratégico tem valor para um determinado estado e, portanto, as listas de minerais críticos ou estratégicos são diferentes para diferentes países. Eu coloquei aqui para vocês uma listinha de alguns minerais críticos ou estratégicos para Brasil, Estados Unidos, União Europeia e China. Vejam que muitos são coincidentes na medida em que, por exemplo, transição energética é algo que se desenrola mundialmente na atualidade. E daí a necessidade de lítio para baterias de lítio, tanto na lista brasileira, aparece na lista brasileira, quanto na americana, quanto na europeia e na chinesa. Há, entretanto, peculiaridades que são temporalmente variáveis. Vejam que o nióbio aparece ou não nas listas americanas. Ora, um determinado ano o nióbio aparece, outro ano não aparece. E por quê? Porque o Brasil é o principal fornecedor de nióbio em escala mundial e o Brasil tem uma relação histórica confiável com os Estados Unidos. Então, em alguns anos, simplesmente o nióbio desaparece. Eu confio no Brasil, então não tem problema na visão americana. Eu confio no Brasil, então não tem problema de abastecimento, o que talvez não venha a acontecer nos próximos anos. Já vejam, para o Brasil não aparece fluorita, não aparece galho, mas aparece fosfato, aparece potássio, que não está na nossa listinha. Por quê? São produtos para o agronegócio, são produtos produtores de fertilizantes, são recursos minerais produtores de fertilizantes importantes estrategicamente para o agronegócio. Lembra que eu falei que minerais são críticos ou estratégicos? Em escala mundial está valendo, tá? E no nosso diálogo cotidiano, para o Brasil, tem uma categorização separada. Aqui nós encontramos uma tabelinha que mostra uma diferença esquemática entre o que as instituições brasileiras consideram
considero minerais críticos e minerais estratégicos. Minerais críticos, ênfase, risco de desabastecimento, o que leva ao foco, problema de segurança nas cadeias de suprimento, é um problema econômico. Já o mineral estratégico, prioridade nacional de soberania, o foco é, portanto, desenvolvimento industrial e geopolítico. Consequentemente, há uma temporalidade distinta nos nossos minerais críticos de um lado e estratégicos de outro. Minerais críticos ou estratégicos, a abrangência temporal de curto e médio prazo. É um problema de garantir abastecimento nas cadeias produtivas. Já os minerais críticos, desculpa. Para os minerais estratégicos brasileiros, a ideia na lista brasileira, a ideia é de um problema, problemas a serem resolvidos, potencialidades a serem alcançadas de médio e de longo prazo. Sendo que o Brasil ainda faz uma categorização desses minerais ditos estratégicos em 3 grupos. Categoria 1. O país depende de sua importação em grande escala para suprir setores vitais da economia. Categoria 2 dos nossos minerais estratégicos. Sua importância está crescendo devido à aplicação em produtos e processos de alta tecnologia. Categoria 3 é essencial para a economia nacional, proporcionando vantagens competitivas e contribuindo para o superávit na balança comercial do país. Então nós temos para o Brasil uma distinção entre mineral crítico e estratégico, e o estratégico dividido em 3 categorias diferentes. Esses minerais aparecem, em especial, por exemplo, as terras raras. As terras raras não são tão raras, mas o problema das terras raras, o problema desses minerais críticos e estratégicos, é o que aparece, na verdade, em qualquer produto mineral. Áreas na Terra na qual nós encontramos uma concentração muito maior daquele recurso mineral com potencial de exploração econômico. Então, ferro, ouro, nióbio, tem em tudo quanto é canto, mas onde existe validade econômica de exploração? Nosso mapinha está mostrando alguns países que são mais destacados nesse processo. Por exemplo, os Estados Unidos no berílio, tá? O Brasil no nióbio, mais de 85% das jazidas mundiais de nióbio estão aqui no Brasil. E vejam a China. A China tem a nossa lista mais avantajada. A China tem um destaque muito grande nas listas de quaisquer países de minerais críticos ou estratégicos. Aqui estão os nossos minerais críticos ou estratégicos no mapinha brasileiro, espalhados pela região, principalmente Sudeste, Nordeste, há uma concentração na região Centro-Oeste, principalmente em Goiás, e também na região Norte. Eu destaco novamente para vocês o nióbio, no qual o Brasil tem 90%, 85% a 90% das jazidas conhecidas em escala mundial. E esses recursos podem aumentar ainda mais, tendo em vista as negociações que o Brasil tem com a Organização das Nações Unidas, com vistas à ampliação da nossa Amazônia Azul. E o que é a Amazônia Azul? São as áreas nas quais o Estado brasileiro tem algum grau de juridicidade, controle sobre o oceano, dividida em mar territorial, 12 milhas desde a costa, área de soberania do país, zona econômica exclusiva, 200 milhas desde a costa, área na qual o país não tem soberania, mas controla a exploração de recursos vivos e não vivos, e também a plataforma continental jurídica. Esta área pode se estender muito além das 200 milhas marítimas e o país tem o controle dos recursos não vivos, petróleo e exploração mineral, que é o nosso tema deste momento. E daí se destaca esta região da elevação do Rio Grande. Isso já foi uma ilha tropical há alguns milhões de anos, mas o levantamento do nível do mar fez submergir, ficar abaixo do nível do mar, essa dita elevação do Rio Grande. E esta elevação é uma área muito rica potencialmente em recursos minerais. Nós já temos também um vídeo nesse canal, nessas redes, acerca de exploração mineral oceânica. Isso é uma fronteira de exploração mineral na atualidade e com grandes potencialidades de minerais críticos ou estratégicos nesta região, inclusive terras raras que têm um controle significativo pela China na produção, beneficiamento e comércio mundial na atualidade. É, entretanto, um problema, porque a plataforma continental jurídica ela se estende até 350 milhas desde a costa, mas atenção,
Não há uma clareza na documentação da ONU entre os limites dessa plataforma continental jurídica até 350 milhas náuticas ou até 2.500 metros de profundidade. Na verdade, há sugestões de que o que estiver mais distante da linha de base, que estiver mais distante da costa. Então, esta região está excessivamente distante do nosso litoral, mas o Brasil negocia com a Comissão dos Limites da Plataforma Continental da ONU, com vistas a partir das isóbatas, a partir dos níveis de profundidade dessas áreas oceânicas, essas áreas serem caracterizadas com uma continuidade da nossa plataforma continental jurídica, viabilizando, portanto, o controle pelo Brasil na exploração destes recursos minerais nesta região. Voltando para o nióbio brasileiro, nióbio que alguns dizem tem apenas aplicações siderúrgicas. Não tem só aplicação siderúrgica, mas principalmente a principal aplicação hoje é na produção de aço. Mas que aço é este? São aços especiais. Está marcado aqui, eu tirei de uma reportagem da BBC Brasil. Vejam, Hugo Sandin, que é professor titular do Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de Lorena, diz ele, adicionando 200 gramas por tonelada de aço, você já dobra ou triplica a resistência mecânica desse material. Então, com uma quantidade muito pequenininha de nióbio, aumenta enormemente a resistência do aço. Você pode utilizar menos aço, tornando o equipamento mais leve dentro do processo, por exemplo, de transição energética. A aeronave, o automóvel, a embarcação, que podem ser mais leves e igualmente resistentes com a adição de pequenas quantidades de nióbio. Então vejam que é realmente um produto bastante destacado, não é um produto siderúrgico qualquer, não é fazer aço para trilho de trem, que não deixa de ter a sua importância, mas é um aço que entra hoje dentro de um quesito muito importante de transição energética e de uso mais eficiente dos materiais. Mas, mais do que isso, lembra que os minerais críticos ou estratégicos, eles entram em cadeias produtivas importantes, como é o caso do crescimento das indústrias ligadas à transição energética, mas também há valores militares. O nióbio produz aços especiais que resistem a temperaturas de até 2.400 graus centígrados, 2.400 graus. Daí nós temos a necessidade de ligas com nióbio para, por exemplo, mísseis hipersônicos, com velocidades significativas, 4, 5, 7 vezes acima do som. A resistência do ar gera um calor muito grande, que muda as características do material, mudando, por exemplo, entre outras coisas, o direcionamento do míssil. Então nós precisamos de mísseis com materiais que sejam resistentes a essas tão altas temperaturas. Daí o nióbio entra novamente com um material muito importante de resistência a altas temperaturas, de resistência à tensão. Da importância deste produto, entre outros, para os Estados Unidos. Se eu falei de mísseis hipersônicos, a China e a Rússia têm um desenvolvimento muito significativo nesse setor militar. Os Estados Unidos começaram mais tardiamente e os seus programas ainda estão patinando um pouco. Portanto, os Estados Unidos precisarão muito mais de recursos minerais críticos ou estratégicos, entre outros para o seu programa de desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Mas aqui nós temos da Deutsche Welle uma tabelinha que mostra, um gráficozinho que mostra a dependência americana de alguns países no mundo na importação de minerais críticos ou estratégicos, nesse caso especificamente em galho, germânio e antimônio. Vejam que para o antimônio, a China aparece em 63% do fornecimento para os Estados Unidos, no germânio em 26%. A liderança nesse caso fica com a Bélgica de 39%, mas ainda uma expressão 26%, não é? E no galho, 21% para a China. Os Estados Unidos é muito dependente da importação de uma grande quantidade de recursos minerais críticos ou estratégicos, e daí a pressão que os Estados Unidos fazem nos últimos tempos frente a outros países no mundo. A Dinamarca, no que diz respeito à Groenlândia, as tensões, as falas, as sandices de Donald Trump acerca da aquisição para os Estados Unidos da Groenlândia, e mais as tensões que aconteceram agora no primeiro semestre entre Donald Trump e Volodymyr Zelensky na Casa Branca, aquela cena patética que foi protagonizada pelos dois, e estava relacionado, entre outros, à demanda dos Estados Unidos de exploração de supostas jazidas
de minerais críticos ou estratégicos da Ucrânia. Os Estados Unidos precisam diversificar os seus fornecedores de minerais críticos ou estratégicos e é nesse sentido que o Brasil entra no radar dos Estados Unidos, dada a sua abundância em terras raras, como eu disse, depende da classificação, segunda ou terceira maior jazida mundial, e a abundância, entre outros, em nióbio, bastante importante para a atividade industrial. Precisamos averiguar, portanto, a partir de agora, como essas pressões americanas vão se desenrolar e como o Brasil pode jogar com essas pressões, inclusive potencializando a nossa exploração. Porque há que se pensar não apenas na existência do recurso, mas na ideia de beneficiamento do recurso. Isso é muito importante. O beneficiamento de terras raras é um processo complexo e a China é a maior controladora em termos técnicos e industriais desse processo de beneficiamento, mais do que a extração e beneficiamento que já envolvem camadas de complexidade. A utilização pela própria economia do país destes recursos minerais, não se tornar um país mero exportador desses recursos in natura ou beneficiados que sejam, mas a utilização destes recursos tão importantes na própria indústria do país. O Brasil tem essas potencialidades, vamos ver como ele gerencia essas potencialidades imediatamente nas tensões com os Estados Unidos, no médio e longo prazo, no desenvolvimento das atividades industriais aqui no Brasil. Bem, era isso, um videozinho rápido acerca dos minerais críticos ou estratégicos e tentando focar nessas tensões entre Estados Unidos e Brasil na atualidade. Quem tiver algum problema, alguma dúvida já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraços para todos e todos e boa sorte.